Vamos orar? Vamos pedir que Deus venha falar ao nosso coração. Amém, aleluia. Aleluia. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, pode ficar. Só não fica de boca fechada. Amém. Vamos falar com Deus. Amém. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós falamos agora, Senhor Deus, contigo. Senhor, nós trazemos, ó Deus amado, a nossa vida, nós trazemos pensamentos, sentimentos, atitudes, nós trazemos, Senhor, o nosso ser, o nosso coração, nós trazemos agora diante do Teu trono de graça. Ah, Deus amado, este lugar, Senhor, que é trono de misericórdia, é trono de renovo, é trono, Senhor, aonde sai a Tua lei, é trono, Senhor, onde o Senhor ordena e tudo acontece, é trono, Senhor amado, onde o Senhor preside, é trono, Senhor amado, onde não há guerra, Senhor, é trono, Senhor amado, onde é liberado vida e vida em abundância, é trono, Senhor amado, que deste lugar o Senhor contempla céu, terra e inferno, onde o Senhor, ó Pai amado, contempla todas as coisas visíveis e invisíveis, aparentes e não aparentes, aonde o Senhor penetra corações, aonde o Senhor penetra sentimentos, pensamentos, aonde o Senhor sabe, Pai, não só o que já foi feito, mas aquilo que ainda será feito. Ah, Senhor, este é o lugar onde o Senhor conhece, Pai, as nossas fraquezas, mas também conhece as nossas fortalezas, aonde o Senhor conhece, Pai amado, o futuro que o Senhor já projetou, futuro glorioso, Senhor amado, um futuro que está intacto, Senhor amado, onde o Senhor, ó Pai amado, pode se mover com liberdade. Deste trono, Senhor, emana graça, emana força, emana, Senhor amado, vigor. Senhor amado, deste trono, Senhor, nós colocamos agora as nossas vidas e tudo aquilo que nós chamamos de medo de vinha, nós colocamos essa atmosfera, este solo, as vidas que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Senhor, nós trazemos tudo agora diante do Teu trono, Senhor, e declaramos, Senhor amado, reina, reina, Senhor, reina, Senhor, reina sobre este lugar, reina sobre as nossas vidas, reina, Senhor. Pai amado, abre os nossos olhos, nós viemos comprar de Ti, Senhor, o ouro, Senhor amado, provado no fogo, nós compramos de Ti, Senhor, o colírio para os nossos olhos, Senhor, nós compramos de Ti, Senhor, as vestes de justiça, vestes de salvação, nós compramos de Ti, Senhor, e nós Te pedimos agora, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor, toma o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e projeta mesmo a Tua luz, ó Pai, a luz, Senhor amado, que traz, Senhor, a clareza de todas as coisas, Senhor, liberamos este lugar, liberamos anjos ministradores da palavra, Senhor, para que possam, Senhor, percorrer este ambiente, Senhor amado, de dentro para fora, Senhor amado, exalando, Senhor amado, o perfume do Senhor, ó Pai, Senhor amado, em nome de Jesus, e neutralizamos agora toda a intenção das trevas, nós paralisamos agora, Senhor amado, toda tentativa maligna de roubar, distorcer a Tua palavra, distrair ou causar sonolência. Nós declaramos agora, Senhor, que este altar seja coberto do fogo do Teu Espírito, Senhor, e que o Senhor se mova em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Deus colocou no meu coração nesses dias, tem falado bastante conosco sobre libertação. Quando nós falamos sobre libertação, muitas vezes o que vem na nossa mente? Se eu perguntar para você o que você pensa quando a gente fala de libertação, muitas vezes colocar demônios para correr. E eu gosto sempre de dar esse exemplo que aconteceu em São Paulo anos atrás, que foi uma epidemia de rato. E a prefeitura pegou pesado para que aquela epidemia acabasse. E a maneira que a prefeitura fez não foi dizer assim, sai com pau na mão, matando todos os ratos que você vê na frente e aí vai acabar a epidemia. Mas a prefeitura fez uma campanha, colocou nos
transportes públicos, postos de saúde, nos hospitais. E a campanha era o seguinte: não deixe sujeira, não deixe lixo aberto, não deixe resto de comida no quintal da sua casa, limpe a sua casa. E assim foi feito, e assim a epidemia acabou, né? E eu entendo da parte de Deus, que Deus, o Espírito do Senhor, está trazendo sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo uma campanha de libertação. Amém? Vamos jogar fora o resto de comida velha. Vamos jogar fora a sujeira, porque o inimigo não terá onde se alimentar no nosso jardim. Posso ouvir um amém para isso? Agora, dentro dessa proposta, eu creio que foi o Espírito Santo para as nossas vidas, o Senhor deu para onde iremos, qual que é o norte dessa campanha da libertação, onde é que nós vamos atingir. E o Senhor me levou a duas pessoas, e uma pessoa foi o pastor John Bevere, e a outra pessoa foi a apóstola Valnice Milhões. E tanto um quanto o outro falam sobre esse mesmo problema que precisa ser arrancado do meio da igreja, do nosso meio, que é a ofensa. A ofensa como a isca de Satanás. E aí eu comecei então a estudar, pesquisar, procurar, né? E pedir para o Senhor que o Senhor falasse comigo sobre isso. Então, todas essas semanas, as 6 semanas, nós vamos estar meditando sobre isso, ministrando da parte de Deus essa libertação. E parte da fonte desse estudo, dessa campanha, vai ser no livro do John Bevere, chamado A Isca de Satanás. E também no livro da apóstola Valnice, chamado Personalidades Restauradas. Então, nossas fontes de pesquisa aí estão nesses 2 pontos, tá certo? E o Espírito Santo, que é o dono da igreja, vai estar falando conosco, ministrando o nosso coração nesses dias, amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui para esse primeiro dia. Nós tivemos na semana passada, né, falei sobre a noiva do Cordeiro. E temos nesses dias, nós estamos dentro de um calendário, que é o calendário que Deus mostrou, Deus deu para os judeus, né? E nós estávamos domingo passado numa festa bíblica chamada Festa do Purim. E a Festa do Purim, algo que é muito interessante, é que havia um decreto que foi liberado por um rei sobre o povo. E decreto não pode ser revogado, não pode ser quebrado. E o decreto que foi feito é que todos os judeus seriam mortos, todos. Havia morte decretada e não teria condição de ser revogado. Isso iria acontecer. A rainha Esther, você já deve ter lido, a rainha Esther se levanta e ela proclama algo, ela chega diante do rei e ela pede graça, e o rei concede graça para ela. Agora presta atenção, o rei concedeu uma graça para Esther, mas o rei não mudou o decreto. O rei deu autorização para que os judeus fizessem um novo decreto, que destruísse, ou melhor, que pudessem ser levantados para se defender contra aquele decreto. Então o decreto que foi lançado pelo rei era a morte dos judeus. Esther se levanta e um novo decreto é realizado, é proclamado. E qual é esse decreto? Os judeus podem se levantar pela sua vida. Isso é a festa do Purim. Nós estamos dentro disso. E essa campanha de libertação, vindo logo depois do tempo de Purim, nós estamos agora proclamando diante do trono da graça que a igreja do Senhor Jesus Cristo pode se levantar, tem o direito de se levantar por decreto liberado do trono de
Deus pela vida. Amém? Então, essa campanha de libertação é você se levantar no altar de Deus e dizer: Senhor, houve um decreto, o inimigo veio para me assolar, para me matar, para destruir, para roubar coisas, e isso foi feito porque o homem deu espaço. Mas agora a igreja do Senhor em Jesus Cristo se levanta pela vida e vida em abundância. Amém? Eu posso ouvir um amém? Essa campanha você vai estar se levantando pela vida que Deus proclamou sobre você. Amém? Agora, como se levantar? Essa que é a questão. Como se levantar diante de tudo que tem acontecido? Muitas vezes nós somos invadidos pelo desânimo, muitas vezes invadidos pela incredulidade, pelo medo, pela insegurança, pela incapacitação, pela impotência. Como se levantar? E é exatamente isso que nós vamos ver nesses dias, em seremos levantados para a glória de Deus. Aleluia! Agora, eu queria que você fosse comigo em alguns textos, porque nós temos que ver algumas coisas que podem ser na nossa vida um impedimento para que a gente não se levante. Abra lá comigo Lucas capítulo 17. Aleluia! Pode dar aleluia, que a casa é de crente. Glória a Deus! Lucas capítulo 17. Quando você achar, diz amém. Amém. Obrigada. E disse aos Jesus, disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Aí Jesus diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele no campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Muito bem. Jesus está dizendo aqui que é impossível que não venha escândalos. Esse escândalo, no grego, ele é o gatilho daquela arapuca feita da isca, feita para prender ou matar animais. Então, é a mesma palavra para escândalo, que é a mesma palavra para ofensa. É exatamente o gatilho que é usado para prender ou matar. Então vamos entender esse negócio. Se o Senhor está dizendo que Ele quer uma libertação, e Ele quer, amém? Acontecendo na nossa vida na área da ofensa, Ele está ensinando para a gente o que essa ofensa é na nossa vida. E na nossa vida, essa ofensa é como essa isca que vem só com duas definições: ou vai matar ou vai prender. Eu não quero nem ser morta e nem ser presa por esse negócio. Tem alguém aqui que está comigo nessa? Então, o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, é impossível que não venham escândalos, é impossível que não venham ofensas. Agora, deixa eu te perguntar aqui, alguém
Alguém pode dizer nesse lugar: nunca eu fui maltratado? Não tem como. Não existe um ser humano na vida que não foi maltratado. Todos já foram. E aí tem horas que somos maltratados porque fizemos alguma coisa, e às vezes somos maltratados porque não fizemos. Sim ou não? Mas a ofensa vem, e ela é impossível que ela não venha. Impossível, sempre virá, né? Gente, eu lembro uma vez que eu fui tremendamente ofendida. Sabe por quê? Simplesmente porque eu tinha 12 anos com o tamanho de 14. O que eu podia fazer? Vou cortar o teco da perna? Mas eu fui jogada de lado porque era um evento de criança e só podia até 12 anos, e eu tinha 12 anos, mas eu esqueci a bendita da carteira de identidade. E eu fui colocada para fora porque eles não acreditaram que eu tinha 12 anos. Ofensa por causa disso. Não tem como cortar a perna, não tem como ficar menor, não tem como. Mas a ofensa, ela acontece, não tem condições. Outra coisa muito estranha, muito chata a respeito da ofensa, sabe o que é? É que a ofensa, ela acontece principalmente com pessoas que são importantes para você, sim ou não? Sim. Fala para mim, o que é mais fácil? Você jogar uma ofensa fora de alguém que você não conhece ou de alguém que você conhece e que você ama? Ah, então tá dando para entender que é uma isca. Tá dando para entender que o negócio é totalmente armado para que ou a gente morra ou a gente fique preso. Agora, que negócio é esse? Jesus está falando, é impossível que isso não aconteça. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Mas seria muito interessante a gente falar assim: ah, então coitado de quem me ofendeu, sim ou não? Olha aqui, Deus está dizendo: coitado de quem me ofendeu. Vai, Deus vai pesar, Deus vai pôr, né? E aquelas coisas que a gente já ouviu, né? Sim ou não, gente? Sim. Deus vai pôr, pesar a mão e vai tirar aquilo, vai tirar aquilo, outro vai tirar, e aí começa a macumbaria. Em nome de Jesus. Sim ou não, gente? Sim. Então, o que está escrito aqui, ó? Ai daqueles por quem vierem. Mas Jesus não está parando a história aí. Ele continuou falando: melhor lhes fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, tudo bem. Mas Jesus está conversando com quem aqui? Com os discípulos. Fala comigo, discípulos. Se em algum momento da mensagem você perceber que atualmente está indo para algum lugar, traz ela de volta. Então, ele está conversando com os discípulos, e por conversar com os discípulos, o que ele diz? Olha por você mesmo. Na hora da ofensa, não coloque, não projete a tua atenção para o ofensor. Olhe para você mesmo na hora da ofensa. Seja rápido na hora da ofensa. Olha para você rapidamente. Aleluia. Amém? Isso quer dizer então que a vingança não é de homem. Quem vai tratar da ofensa não é homem. Mas Deus está dizendo, na hora da ofensa, olha para você e olha rapidinho. Tira os teus olhos do ofensor. E aí faz o quê? Olha para você e faz o quê? Perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Aí Pedro se levanta, né? Fica todo contente. Tem essa mesma passagem é relatada em outros evangelhos. E em outros evangelhos, Pedro diz o seguinte: Senhor, então como é que eu faço? 70 vezes? 7 vezes, como é que eu faço? 7 vezes por dia, tá bom? Muito perdão, né? Vou liberar 7 vezes por dia. Ele fala assim: não, 70 vezes 7. Mais ou menos como se alguém estivesse fazendo algo errado para você a cada 10 minutos do dia, contando com o seu tempo de dormir. Perdoa dessa maneira. Aí o que eles falam? Esse negócio é difícil, hein? Difícil ou não? Porque eu estou falando de ofensa.
E eu gostei bastante que o John Bevere ele deu um exemplo. Eu gosto de aplicar, eu gosto de exemplo. Ele chamou uma pessoa que vai na academia todos os dias. E aí ele chamou a pessoa no altar e foi com tudo em cima da pessoa. Pá! A pessoa vai na academia todo dia, ficou firme, né? Aí ele pegou um negócio desse aqui e falou assim: agora você acha que a pessoa vai ficar firme? Se eu, além de ir com tudo, eu ir com um negócio desse em cima da pessoa, o que eu vou fazer quando eu for com um negócio desse em cima da pessoa? Mesmo que ela faz academia todos os dias, o que vai acontecer? Eu vou ferir essa pessoa. Isso é ofensa. Não é simplesmente uma pancada, mas é aquela ferida que veio junto com a pancada. E aí o salmista, ele até diz isso, né? Quem foi que me ofendeu? Não foram aqueles homens que estavam lá longe, não foram aqueles que andavam comigo, nós íamos juntos para a casa do Senhor. Ele está dizendo, esse tipo de ofensa aí, ó, esse negócio aí, essa é a ferida. Então não é só uma pancada, é uma ferida. E é disso que a gente tem que ser liberto. Aleluia. Amém? Guarda essa palavra aí. Mas Jesus está dizendo que perdoa. Agora eu quero que você pense nessa ferida que te fizeram. Nessa ferida aí. E vamos dizer que te fizeram essa ferida de manhã. Vamos lá seguir o exemplo de Jesus, 70 vezes 7 no dia. Te feriram de manhã, André. Vamos lá, pá. E aí daqui 10 minutos você estava assim ainda se recuperando daquela ferida, estava doendo, chegou pá, em cima da ferida de novo. E daqui a pouco pá, em cima da ferida, pá, em cima. E Jesus fala assim, perdoa todas as vezes. Até 70 vezes 7. É impossível. Sim ou não? Sim. Eu estou falando só com gente de verdade aqui, né? Ah, então tá, não quero, né? Fazer essas carinhas também. Ah, nossa, acho que a gente perdeu. Tão tranquilo isso. Estou falando com gente de verdade. Eu estou falando de ferida, feriu, machucou. É verdade. Se eu falar para você começar a pensar em tudo que te feriram na vida, você consegue lembrar rapidinho de coisa aí? Porque quando você está ferido ainda, lembra. E lembra toda hora. Acorda lembrando, vai dormir lembrando, toma café lembrando, almoça lembrando, janta lembrando, acorda no meio da noite lembrando. Sim ou não, gente? Estou falando com gente de verdade. Então, só de lembrar da ferida dá um negócio. E aí Jesus pega e fala assim, perdoa 70 vezes 7 no dia. Impossível. Impossível. Tem mais alguém que pode dizer que é impossível ou não? Gente de verdade. Gente, eu tô dizendo um negócio, sabe? Eu não vim aqui, eu não estou aqui em cima de um pedestal. Eu tô comendo essa palavra, eu tô andando nessa palavra e eu descobri um negócio. Isso aqui prende tudo. Tem muita coisa que a gente está colocando demônio para correr e não está saindo de jeito nenhum, porque já tem um lugar onde ele está sendo alimentado. É a mesma coisa de alguém chegar assim, ó, com um miolo de pão na mão e querer jogar o cachorro para longe, vai embora, e dar o miolo de pão para ele correr. Vai voltar, por quê? Porque ele comeu o miolo de pão. Pega outro miolo de pão, vai embora, ele vai voltar. Mas eu quero proclamar em nome de Jesus que Jesus está levantando um povo que vai ser liberto, que não vai ter onde inimigo comer nada. Amém? Aleluia, aplauda mesmo Jesus. Deixa eu te dizer um negócio. A cruz,
Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. E a cruz, o símbolo da cruz é um símbolo de quê? De bênção? Não, é um símbolo de maldição. Sim ou não? Sim. Seja maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, não é assim? Agora, veja que coisa linda. Esse símbolo de maldição se tornou na nossa vida a maior bênção que a gente já poderia ter recebido. E eu proclamo hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus vai reverter maldição em bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos ver esse negócio diante disso, da impossibilidade. Por quê? Porque uma coisa que acontece na ofensa é que tem um réu e tem uma vítima. Me ofenderam. O que a vítima tem que fazer? O que a vítima faz? A vítima vai na melhor das hipóteses, ela vai numa delegacia e ela vai fazer um BO. E no BO ela vai dizer: fizeram isso comigo. E ela vai assinar. E o local do formulário do BO, do boletim de ocorrência que ela vai assinar, está escrito o quê? Vítima. Assina aí. E qual é a vantagem que eu tenho na minha vida de assinar que eu sou vítima? Qual é a honra que eu tenho nisso? Nenhuma. A vítima não é honrada, a vítima é desonrada. Só que tem uma coisa ainda pior. Ela é desonrada, envergonhada, maltratada e não tem nada que ela tem que fazer, que ela possa fazer para mudar a situação. Por quê? Porque ela sofreu tudo. Certo, gente? Vocês estão aqui? Então, agora a pergunta é: como que eu me livro disso? Como que eu me livro se eu sofri toda aquela coisa e eu não posso fazer nada? Como que eu saio disso? Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Mas vamos lá. Quando os discípulos se viram numa situação dessa e ele viu que Jesus mandou fazer diante de uma ferida, ele falou assim: é impossível, não tem jeito. E aí eles fazem uma oração: Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? Para que a gente seja livre, para que a gente possa perdoar uma ofensa, nós precisamos de fé e não de sentimento. Por quê? Porque os sentimentos estão todos presos. É a primeira coisa que é presa, são os sentimentos na ofensa. Então eu não posso contar com eles. Agora vamos lá, tem gente que já foi ferida aqui, sim ou não? Sim. E você está entendendo o que eu estou dizendo? Que não dá para contar com o sentimento quando a gente está ferido? Então o que é que nós temos que contar? Nós temos que contar com a fé. E não é a fé que a gente já caminhou com ela, não. É a fé de Deus. Aleluia. É a fé de Deus. Ele disse: Senhor, acrescenta-nos a fé. E aí Jesus fala assim para eles: ó, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, a gente usa isso para tanta coisa, não é? Mas é hora de usar isso para cancelar a ofensa da nossa vida. Ele está dizendo: se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, você pode dizer para essa amoreira. Ele não está dizendo para uma sementezinha de amoreira, ele está dizendo para uma árvore. E se é árvore, criou raiz. E ele está dizendo: se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer para essa amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar. Olha só. Ele está dizendo: se você usar a fé que eu te dou, você pode desarraigar essa ofensa. Você pode desarraigar esse negócio que criou raízes na tua vida. E você pode ordenar e vai sair desse lugar que foi plantado e vai para o mar. E uma das coisas que a Bíblia fala de mar é mar do esquecimento. Eu vou ter amnésia,
da ofensa vai sair. E isso só sai por fé. Aleluia. Aleluia. Por fé. Agora, vamos lá. Vamos dizer que a Kelly, vem cá. Vamos dizer, seja coberta no sangue. Vamos dizer que a Kelly tivesse feito algo muito ruim contra mim. Ela me feriu. E aí eu chego e vou tentar fazer esse negócio acontecer de uma vez por todas. Olha, você fez isso, 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 mas eu te perdoo. O que aconteceu aí? Eu fiz um negócio fora do normal. Eu sou a super Mr. Crente. Fiz um negócio fora do normal. Agora você viu, ela não merecia, né? O que eu fiz com ela? Eu feri ela todinha. E pode ser que tem coisas que eu estava dizendo que ela nem sabe o que fez. Por quê? Porque existe uma coisa. Existe sentar e conversar. Existe acusar para matar. Então, na verdade, o que eu estou querendo é só me livrar. Mas eu quero mesmo que a vingança do Deus Altíssimo venha sobre ela. Sim ou não? Vocês estão aqui? Amém. Então, o que é que eu tenho que dizer? Então, isso aqui, de que valeu esse negócio de pedido de perdão que eu fiz aqui? De que valeu? Valeu só para eu ficar bonita. E para mim, né? Porque para Deus não. Piorou. E aí ela vai sair de que jeito? Você viu? Tudo aquilo que ela fez, vomitou em cima de mim. Né? E ninguém gosta né? Quantos aqui já vomitaram porque alguém vomitou perto de você? Não, é sério, gente. Quando sobe aquele cheiro de azedo, só Jesus. Não é verdade que a gente não vomitar junto? Sim ou não? Sim. Né? Eu não precisa nem muito, né? Uma vez eu fui pegar uma criança, grande foi o livramento. Eu fui pegar uma criança, né? Peguei, segurei, final de culto. Segurei a criança, que linda. Só que alguém me chamou, louvado seja o nome de Jesus, que é um grande livramento. Entreguei a criança, quando eu entreguei a criança, meu pai. Falei, bendito seja o nome de Jesus. Tem Mateus balança o berço, né? Então, mas o que eu fiz com a Kelly? Eu não fiz nada, eu só piorei a situação da Kelly, não foi? Agora, vamos lá, vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele continua explicando. Ele diz o seguinte: se você perdoar 70 vezes 7, você não fez mais do que obrigação. Cadê a supercrente? Não tem. Não fez mais do que obrigação. Ele está dizendo aqui, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Quem que mandou perdoar 70 vezes 7? Quem foi? Jesus. E ele falou assim, se você sentir, perdoa. Se ela te trazer um presente bem legal, perdoa. Não. E se você perdoar 70 vezes 7, serve inútil ainda. Então quer dizer, não vale esse perdão para que eu me sinta bem em cima dela. Você viu? Tudo que ela fez para mim, eu perdoei. Põe coroa. Como eu sou boa. E Jesus está dizendo assim, ainda é servo inútil. É só isso que eu mandei fazer. Obrigada. Eu mandei fazer. Agora, tudo bem. Eu estou dentro desse negócio que é impossível. Tá? Vamos voltar aqui para a gente de novo. Porque eu trouxe aqui a ofensora. E Jesus, em nome de Jesus, também? Só exemplo. Eu trouxe o exemplo da ofensora. Então, o que Jesus falou assim? Ai daqueles por quem vem o escândalo, mas
discípulo, olha para você mesmo. Na hora da ofensa, seja rápido, olha para você mesmo. Então vamos lá, você está olhando para você? Devia ter espelho aqui para tirar nessa hora. Olha para você mesmo. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 19, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada, né? E os ferrolhos mais fortes do que ferrolhos de palácio. Quer dizer, não tem abertura. E por quê? Por quê? Porque ele foi ferido. E quando nós somos feridos pela ofensa, quando, lembra, não é a pancada, é a ferida que vem com ela. Certo? Quantos aqui já levaram pancadas na vida? Na vida, não foi de ninguém. Na vida, já levou pancada. Tem gente de verdade aqui, gente? Pancada, levou uma pancada. Agora, muitas vezes junto com a pancada vem uma ferida. E aí a Bíblia está dizendo o irmão ofendido. Por quê? Muitas vezes a ferida que dói mais é a ferida de alguém que você ama mais. Então, vamos lá. Nós amamos mais, mas quando ofende e quando come a ferida, você odeia mais. Ai, que terrível. Então a pessoa que você mais ama pode se tornar a pessoa que você mais odeia. Vamos ser libertos? Vamos ser libertos? Porque que negócio louco é esse? Da pessoa que você mais ama se tornar a pessoa que você mais odeia. E eu vou dizer um negócio para você. Esse negócio de ódio, para mim era um negócio muito grande. Quando eu falava assim, por favor, não me odeie. Ai, que palavra pesada, Deus me livre. E quantos aqui já falaram assim, ai, Deus me livre, imagina, odeio. A ódio é uma palavra muito forte. Sim, é verdade. A Bíblia fala de Absalão e de Amnon, dois filhos de Davi, só que com mãe diferente. E Amnon, ele tinha uma irmã, que era a irmã por parte de mãe e pai de Absalão, e a Bíblia diz que ela era muito linda. Amnon olha para ela e se apaixona. Ela é meia-irmã dele. Se apaixona. E se apaixona a ponto de ficar doente. A Bíblia diz que ele emagreceu, ele ficou mal, porque ele queria ter um caso com a meia-irmã dele, não podia. Aí vem alguém da família e chega para ele e fala assim, por que você está mal assim? Ah, porque eu estou apaixonado pela minha meia-irmã e não posso ter. Não, resolve esse negócio rapidinho. Fala para o rei Davi que você está doente, deita na cama e fala assim para ele que você precisa do cuidado da sua irmã. Fala para ela vir fazer uma refeição para você, cuidar de você, e aí você resolve essa situação. E assim ele fez. Amnon então estava para Davi que ele está doente e ele queria que a meia-irmã dele viesse cuidar dele. E aí o que acontece? Vou resumir aqui a história. Ele estupra a menina. E ao estuprar a menina sai de lá, né, ofendida, chorando, desesperada. E quem que acolhe ela? O irmão dela, o Absalão. E ela com certeza contou tudo para ele, o que o irmão dela fez com ela. Pensa na resposta emocional de Absalão. Ele queria que o pai dele acabasse com a história de Amnon. O pai dele, Davi, vê o que foi feito, fica bravo, nervoso e tudo, mas não faz nada. A Bíblia diz que Absalão não fala nem mal e nem bem do seu irmão. Fica quieto, não faz nada. Anos depois,
Olha só, presta bastante atenção nisso. A Bíblia fala, ele não falou nem mal e nem bem do seu irmão, mas ele o odiou. Puxa, não falou nem mal nem bem, guardou, e isso é ódio. Facinho odiar alguém ou não? Não falou mal e nem bem, e guardou. E a Bíblia está falando, ele o odiou. Tem muita coisa que a gente está achando que é, né? Agora vamos lá, o que aconteceu por causa disso? Por causa de uma ofensa. Porque todo ofendido espera a vingança. E a vingança não veio do jeito que ele queria. Ele queria que o pai dele acabasse com a vida de Amnon. E o pai dele não acabou com a vida do rapaz. Aí o que ele fez? Ele esperou um tempo e mandou fazer uma festa. Fez uma festa, chamou todos os filhos de Davi. Chamou lá um pessoal que trabalhava para ele e falou o seguinte: vocês vão lá, tal hora, vocês matem Amnon. E não tenha medo, pode ir lá e matar, eu me responsabilizo. E aí mataram ele. O que acontece aí? Acontece que houve uma ofensa, depois uma traição e depois um homicídio. Ou melhor, traição, né? Ofensa, traição, engano e homicídio. Esse é o efeito da ofensa. Agora, simplesmente alguém que não falou mal nem bem, mas guardou. É hora de ser limpo ou não? Nós temos que fazer uma faxina ou não? Vamos prosseguir? Aleluia. Aleluia. Então, se Provérbios está dizendo que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada, o que são esses muros? Esses muros na cidade murada era proteção. Quando somos ofendidos, o que acontece conosco? Nós não queremos dar nada mais para ninguém, nós queremos nos proteger. Então nós passamos agora a ser pessoas protetoras de nós mesmos. Então eu começo a fazer o quê? Eu começo a me afastar, porque imagina que eu estou aqui andando cheio de ferida e eu vou entrar no metrô da Sé, 6 horas da tarde. Eu vou? Lógico que não. Tem um monte de gente lá. Então eu não vou nem passar perto. Eu vou fugir de pessoas. Eu vou fugir de relacionamentos. Por quê? Porque eu já fui muito ferida. E agora eu não vou deixar ninguém me ferir mais. O que eu começo a fazer? Eu começo a me proteger. Você lembra um dia que Jesus disse assim: não dá para servir a 2 senhores? E aí ele disse assim: ou serve a Deus ou serve a Mamon. Muitas vezes a gente não pensa em Mamon na questão financeira. Mamon, ele não opera simplesmente em questão financeira. Mamon, ele opera para que a gente se proteja em tudo, até nas finanças. Então, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me proteger. Por quê? Porque todo mundo quer me atacar. Por isso que Jesus está dizendo, no meio da ofensa, olha para você mesmo. Por quê? Porque ela é uma isca. Ou ela vai te matar, ou vai te prender. Tudo depende de como você lidar com ela. Então nós temos que ser rápidos em lidar com a ofensa, uma vez que é impossível não sermos ofendidos. É impossível, a ofensa sempre vai vir. Mas nós temos que tomar cuidado, porque ou ela vem para matar, ou ela vem para prender. Agora, Deuteronômio, capítulo 33, não precisa abrir, questão de tempo, vou só citar se você estiver anotando. 33, versículos de 25 a 27. A Bíblia diz que o Senhor lançou o inimigo diante de você e disse: destrói-o. Amém? Ele colocou o inimigo diante de você e está dando uma ordem para você e para mim: destrói-o. Amém?
Agora, vamos lá, até então eu estou me vendo como vítima, eu coloquei o meu muro aqui porque eu fui ofendido. E não é legítimo isso? Conversa comigo para eu saber que vocês ainda estão na igreja. É legítimo ou não é? Você foi ferido, não é? Você foi ferido, está doendo, só Deus sabe o quanto está doendo, você está se protegendo, é legítimo isso. Então, já que está doendo, eu vou colocar muro aqui, porque aí ninguém vai chegar perto. Então, se não chegar perto, não vai ferir de novo. Então, eu começo a viver a minha vida no intuito de me proteger. Só que outras ofensas virão. E se não vier da mesma pessoa, vem de outra. E se não vier na casa, vem na igreja. Se não vier na igreja, vem no trabalho. Se não vier no trabalho, vem na escola, na faculdade. Se não vier em nenhum desses, vem na rua. Sim ou não? Sim. Ela vai continuar vindo. E o que vai ser de mim então? Porque eu já construí um muro, mas alguém conseguiu penetrar de novo. E eu construí outro. E alguém conseguiu penetrar. Entrou por outra porta. Fui e coloquei outro muro. E aí coloquei outro muro ali. Onde que eu estou? Nem eu me acho mais. Ah, que coisa. Agora começa a descaracterizar. Nem eu me acho mais. E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer que eu começo a ter atitudes que eu reprovo, mas eu não consigo agir diferente. Por quê? Porque onde eu vou tem muro agora. Então, ninguém consegue mais falar comigo, nem eu. Porque tudo que vão falar, tudo que vão chegar perto de mim é só proteção, é só proteção. E aí o que começam a dizer? Começam a dizer assim: Deus me livre de ficar perto daquela pessoa. Eu não quero não, Deus me livre. Não, a gente chega e fala bom dia e fala, por quê? Já viu isso aí? Só se for para você. Né? Você está bem? Você não tem nada a ver com isso. Foi só uma pergunta. Não estou com vontade de conversar. E aí eu começo a fazer coisas que nem eu me suporto mais. E se chega num momento que nem eu me suporto mais, para onde eu vou? Suicídio. Quantos suicídios acontecem? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Precisamos de libertação ou não? Amém. Só que por onde que ela opera por fé, não é por sentimento, porque o sentimento já está todo detonado, já detonou tudo. E sentimento todo detonado e cheio de muro, cheio de proteção, eu não consigo. Se eu for via sentimento, eu não saio do lugar. Se eu for pelo muro, cada vez ele está ficando mais forte. Então o que eu preciso? Eu preciso de fé. E é fé, a fé de Jesus Cristo. E se eu, agora eu estou entendendo. Se eu estou numa situação dessa, e se a única maneira de sair dessa situação é com a fé de Jesus Cristo, se eu exercer a fé, eu não consigo me gloriar em nada. Porque eu vou saber, eu só venci pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, porque senão não teria outro jeito. Aí não dá mais, aí não chega mais aqui o que eu fiz com a Kelly, super crente. Porque eu comecei a entender o que realmente acontece quando eu aceito a ofensa. E quando eu aceito, agora vamos lá, vamos entender. Lembra que eu falei do muro? Eu vou colocando cada vez mais muros. E chega uma hora que começa a me descaracterizar, nem eu sei mais quem eu sou. E aí eu chego num estado que ninguém quer ficar perto de mim mais. Porque você já pensou? Chega perto de alguém e tudo que ele sabe falar, só reclamação, só murmuração, o tempo todinho. Você consegue ficar quantos minutos perto de uma pessoa assim? E aí essa pessoa começa a ver que está todo mundo se afastando dela. E aí nem ela se suporta mais. E aí é onde acontecem os suicídios.
Mas louvado seja Deus que Jesus Cristo veio para nos libertar. Agora vamos entender o que são esses muros. O que são esses muros? Paulo fala de sofismas e conselhos contra a palavra de Deus. Então esses muros, eles estão onde no ser humano? Aqui, ó, é na mente. São pensamentos que começam a vir e começam a tomar tanta proporção na nossa vida que nós sentimos às vezes literalmente que a nossa mente está sendo comprimida, apertada. Sim? E começa a dar desespero. Precisamos de libertação, não? Sim. Agora, o que fazer com esses pensamentos? Eles começam a aumentar, 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 aumentar. E aí o que eu vou fazer com ele? Eu preciso de um libertador. A Bíblia diz uma parábola que o Senhor fala sobre perdão. Ele diz o seguinte: tinha um homem muito rico, ele tinha um empregado que devia muito dinheiro. Na época foi cobrado, foi colocado em talentos, que eram pesos, e era muito, muito, valia muito. Depois no próximo eu trago aqui para você a aproximação de quanto valia isso. Mas era muito dinheiro. E ele devia, e aí ele não tinha como pagar. E aí o chefe dele lá libera ele. Isso que acontece quando a gente perdoa. A gente deixa a pessoa sair sem carga. A gente deixa a pessoa sair livre. Isso que é o perdão. Então, esse homem tirou aquela carga que estava em cima do funcionário dele. Tirou. Aí passou o tempo, outros empregados viram esse que foi perdoado conversando com o outro. E esse outro devia o que era também uma quantia razoável, não era pouco dinheiro, mas, né? Devia, mas em comparação com o que ele devia, não era nada, nada. Mas para ele ali era muito dinheiro. E ele também fez um pedido: por favor, eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim. E aí ele fala assim: não, se vira. E aí os empregados vêm essa conversa, vai lá no chefe e conta toda a história. Sabe aquele que você perdoou? Olha o que ele está fazendo com o outro. Ah, então chama ele aqui. E agora ele vai ter que pagar tudo. Mas você lembra do começo da história? Era impossível pagar, não tinha como. Agora ele diz assim: fala para ele que agora ele vai ter que pagar tudo. E ele vai ser preso até que ele pague tudo. O que quer dizer isso? Que prisão é essa? Que esse homem foi lançado e que ele só sairia de lá se pagasse tudo. Detalhe, era impossível pagar tudo. Então era uma prisão eterna. O que te lembra isso? Inferno. Ai, ai, ai. O negócio ficou pesado agora, sim ou não? Se não dá para falar amém, fala ai. Ficou pesado. Por quê? Porque ele está dizendo agora, olha só, que lugar é esse? Ele vai ser entregue aos atormentadores até que pague tudo. E não tem jeito de pagar. Então é eternamente debaixo de tormento. Que coisa terrível é essa? Então vamos puxar o freio de mão um pouquinho. Então eu vou entender o quê? Que quando eu estou ofendida, quando eu estou alimentando uma ferida que está onde? Nos muros, que são os meus pensamentos, que são sofismas, que são coisas contra a palavra de Deus, porque eu já tenho uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Perdoa 70 vezes 7. Então, se eu estou ofendida, se eu estou alimentando uma ferida, eu já estou, o ofensor não tem nada a ver comigo. Jesus falou para os discípulos: olha para você mesmo. Então, em que situação que eu estou? Eu estou numa situação de que eu não consigo, não estou liberando perdão, eu estou ferida, eu estou pensando nisso todas as vezes, isso está aumentando os muros. Eu estou indo contra a vontade de Deus.
E aí o próprio Jesus disse que esta pessoa é entregue, não é nas mãos de qualquer pessoa para tratamento, é nas mãos de demônios atormentadores. Vocês estão aqui? Então o que é que eu preciso? Eu preciso de libertação. Por quê? Porque são atormentadores. Agora, como é que eu me livro delas? Volta lá na epidemia de rato. É só tirar a comida deles. Qual que é a comida deles? O que é que você tem que fazer? Vamos lá, conversa comigo, gente. O negócio ficou pesado agora, assim, né? Conversa comigo um pouquinho. Quando você está lendo um versículo, o que você tem que fazer para esse versículo ficar forte dentro de você? Falar várias vezes, meditar, não é? Toda hora voltar, trazer a memória o que você ouviu, não é assim? E assim vai fortalecendo a palavra dentro de você, pela meditação. Da mesma maneira, se eu começar a meditar na ofensa, se eu começar a meditar naquilo que fizeram para mim, se eu começar a meditar em todas as palavras, em todas as atitudes, em tudo que foi feito, em tudo que não foi feito, o que está começando? Esse negócio está ficando forte dentro de mim, forte, 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 forte. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Então o que eu tenho que fazer? Para que eu me livre disso, desses tormentos, eu preciso tirar a comida. Qual é a comida? Esses atormentadores só vieram por quê? Por causa da ferida que eu estou alimentando. Se eu parar de alimentar a ferida, os atormentadores não têm o que comer mais. No mundo espiritual existe uma lei. Deus é legalista, o diabo também. Então não adianta eu falar: Jesus me livra, Jesus me ajuda, Jesus me livra, Jesus me ajuda. Por quê? Porque existe uma lei. E agora segura isso. Segura isso. A gente não sabe pela palavra de Deus que a prática de pecado, seja ele qual for, a prática de pecado abre portas para demônios? Sim. Todo mundo sabe disso? Sim. Prática de pecado abre porta para demônio. E aí a gente pode estar na casa do Senhor dizendo assim: louvado seja Deus que eu não sou como aqueles publicanos, louvado seja Deus que eu não faço aquilo que o mundo faz, louvado seja Deus que eu não faço aquele negócio, não faço aquele negócio, não faço aquele negócio. Deixa eu te dizer, tem outra maneira de abrir portas para demônios: ofensa. E aí o que acontece? O próprio Deus diz, e isso não é Velho Testamento, isso é Novo Testamento, e não foi apóstolo que disse, foi o próprio Jesus. O Pai entrega esses nas mãos de verdugos, que são espíritos atormentadores, até que a pessoa pague tudo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso parar de alimentar. Porque aí eu quebro essa legalidade que está sobre a minha vida. Se eu não estou alimentando, se eu estou recebendo o perdão de Deus e eu estou liberando o perdão, eu fecho a porta para os atormentadores. Amém? Você sabe que eu falei que são 6 semanas. Então nós vamos por parte. Amém? Tá claro tudo que a gente foi até aqui? Amém. Deu para perceber o que a gente precisa de libertação? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Vamos lá, nós vamos orar. Você recebeu a palavra? Entendeu a palavra? Amém. Aleluia. Quem foi ferido, levanta a mão. Impossível não ser. Impossível não ser. Impossível não ser ofendido. Mas o que é que nós vamos fazer com isso? Jesus disse: vinde a mim.
todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E quando eu estava meditando nisso, esses oprimidos é como uma embarcação. Imagina aqueles barcos gigantes que são barcos de carga, ou aqueles animais no tempo passado, né, que carregavam as cargas. E Jesus está dizendo, quando você está oprimido, você se torna como uma embarcação, está carregando um monte de coisa em cima de você. Mas Jesus está dizendo assim: vinde a mim, você que está cansado, e você que está como essa embarcação que está pesadíssima, está carregando um monte de coisa, e eu vos aliviarei. Quando a gente fala de alívio, deixa eu te dizer um negócio. Se você está estressado, se você está mal emocionalmente, se às vezes você pode procurar um psicólogo, às vezes você pode procurar um psiquiatra. E aí, dentro da psiquiatria, talvez você vai receber um remedinho lá que vai te ajudar um pouco. O que isso vai... Qual é o efeito disso? O efeito a gente entende como um alívio, não é? Aliviou. O remédio te ajudou um pouco, tirou um pouco da tensão. O psicólogo, nas suas conversas, na sua terapia, o terapeuta lá, te ajudou um pouco, deu um alívio. Aí eu leio aqui: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que quando ele está dizendo eu vos aliviarei, no original, sabe o que ele está dizendo? Eu vou dispensar você dessa carga que você está carregando. Eu vou te soltar. Ele está dizendo assim: eu vou te dar um descanso. Eu vou tirar tudo isso que você está carregando e vou deixar você andar livre agora. Queridos, muitas vezes você está conversando com uma pessoa, você está contando o seu problema, a sua necessidade, o seu fardo que está pesado. A pessoa está te ouvindo e vai até te dar direções na sua melhor intenção, até vai aliviar. Mas talvez se você pudesse naquele momento estar ouvindo o que está no coração, que está passando naquela pessoa que está te aconselhando, e se aquela pessoa que está te aconselhando fosse te contar o que ela está passando ou ele está passando, você ia ver que tem uma outra carga lá. Mas eu quero te dizer, de Jesus, o libertador de Israel, não carrega carga nenhuma. Ele fala assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se você vir até mim, eu vou soltar essas cargas todas e vou deixar você andar livre. Então nessa hora eu queria que você colocasse a tua vida diante do Senhor, e você falar: Senhor, o Senhor disse que é para eu vir até o Senhor, então eu vou até o Senhor hoje. Esse é o primeiro dia da libertação, é o primeiro dia que você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, o convite foi o Senhor que fez, não foi homem não. Está lá escrito em Mateus 11, 28 a 30. Você vai levar esse versículo hoje para a tua casa como o teu remédio. Querida, eu quero dizer, esse remédio não é um remédio que vai te trazer um alívio, é o remédio que vai, não alívio como o homem dá, mas é um alívio do céu. E alívio do céu, ele arranca a carne e coloca outra. Ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma troca. Só que quando você sai livre, porque você não foi criado por Deus para carregar o que você está carregando. Você não foi criado, não foi desenhado por Deus para carregar um negócio que vai te matar. Não foi desenhado por Deus para carregar um negócio que vai paralisar a tua vida. Não foi. O Senhor te criou para você ser livre. O Senhor te criou para você crescer. Você sabia que a ofensa faz você ser raquítico?
teu trono. Hoje, Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti. Senhor amado, nós clamamos por Ti nessa hora. Nós chegamos diante de Ti, Senhor. Senhor amado, e nós entendemos o Teu chamado. Nós entendemos, Senhor amado, que a ofensa, Senhor, é uma isca de Satanás, Senhor, para nos prender e para, Senhor amado, nos matar. Mas hoje, Senhor, nós nos levantamos, Senhor amado, em nome de Jesus, e corremos para o Senhor. Nós chegamos até o Senhor, Senhor amado, e nós entregamos agora. Eu queria que você começasse a entregar agora. Entrega agora as cargas, entrega agora, talvez, aquela ferida que você sabe que está doendo, porque ela é real. Você sabe exatamente onde ela está. Você sabe também exatamente como que ela chegou. Você sabe que talvez uma pessoa trouxe essa ferida. Talvez uma instituição trouxe essa ferida. Talvez um líder, talvez um pai, uma mãe, um irmão, um parente, seja um amigo, seja lá quem for, trouxe essa ferida. Mas o que Jesus está dizendo agora, olha para ti mesmo, porque não importa o que aconteceu, o que fizeram, não importa o que você está fazendo com essa ferida agora. Conta para Ele agora, entrega para Ele agora. Entrega para Ele agora, entrega para Ele. Porque eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser livre do laço do passarinheiro. Você vai ser livre da peste perniciosa. Você vai ser solto, você vai ser solto. Você não foi feito para ficar preso. Você não foi feito para morrer. Você foi feito para viver. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Talvez nessa hora você pode estar falando assim: Senhor, mas a ferida dói tanto, Senhor, mas foi tão grande, Senhor, mas continua batendo em cima do mesmo lugar toda hora. Senhor, olha, eu já tentei reconciliação e não consigo. Ele diz: não olha para o ofensor, olha para você mesmo agora. Olha para você mesmo agora. E eu queria que nessa hora você parasse para meditar um pouquinho. Que Jesus Cristo te perdoou de uma dívida que jamais você poderia pagar. Ele te livrou do império das trevas. Ele morreu na cruz por você. Ele pagou essa dívida que não tinha ninguém para pagar por você. Ninguém. Nem a pessoa que mais te ama nessa vida não pagaria por você. Ninguém. Mas Ele foi na tua frente. Ele tomou o teu lugar. Ele morreu como se fosse você naquela cruz. Ele chegou diante do Pai dizendo: eu sou ela, eu sou ele agora. Pode derramar toda a dívida dele em mim. Derrama toda a dívida dela em mim. Eu me coloco como ele, eu me coloco como ela. Pode derramar. Querido, não tem ninguém que faria. Ninguém. Nem a pessoa que mais você ama, nem a pessoa que mais te ama, não faria. Mas Ele fez. E Ele não esperou você se arrepender para fazer isso. Ele não esperou você dizer: Jesus, eu quero o Senhor para toda a minha vida. Jesus, eu vou te seguir. Ele falou assim: eu já sei que vai ter horas que você vai me desejar, mas vai ter horas que você não vai querer nada comigo. Vai ter horas que você vai amar minha palavra, mas vai ter horas que você vai deixar e nunca vai abrir. Mas mesmo assim eu morro por você. Mesmo assim eu pago a tua dívida. Independente se você me ama ou não, eu te amo de maneira extravagante. Ele fez isso. Agora olha para aquilo que te fizeram e vê se é maior. Não é maior. Mas hoje, em nome de Jesus, se levanta para quebrar uma legalidade espiritual na tua vida. Hoje se levanta, porque foi Jesus que disse, não foi Paulo nem Pedro, foi Jesus que disse que a falta de perdão, nós somos aprisionados, e os que cuidam da gente dentro desse cativeiro são demônios, são espíritos atormentadores. Mas hoje, em nome de Jesus, se levanta para sair desse cativeiro. Se levanta hoje para dizer: eu acabo com essa comida de demônio, eu acabo com essa comida de atormentador. Eu não vou dar comida
e seja lançada no mar. Hoje, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu cubro agora o teu povo. E eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, você não vai ser alimentado por ferida. Você não vai comer ferida. Você não vai estar debaixo de vômito. Você não vai, essa palavra é feia, pesada, nojenta. Mas nós precisamos entender o que é isso no mundo espiritual. Porque a gente vai parar, a gente vai sair desse cativeiro. E você vai ser livre em nome de Jesus. E você vai soltar as pessoas e vão permitir que as pessoas sejam livres e abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu assumo diante de ti uma posição. Antes de mais nada, me perdoa, porque eu entrei neste cativeiro pela minha vontade, pela minha falta de perdão, porque eu não olhei para mim na hora da ofensa. Eu me preocupei com o meu ofensor e eu esperei que o Senhor fizesse algo para corrigir. E a correção que eu queria se chama vingança. Mas eu me arrependo. E eu quero hoje te pedir perdão. Porque eu entrei nesse cativeiro. Ao invés dos teus anjos estarem ao meu redor, eu permiti que demônios ficassem mais perto de mim do que os teus anjos. Mas hoje eu assumo a posição de não alimentar mais nem a ferida e nem esses espíritos atormentadores. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, me ajuda, porque quando eu voltar a pensar na ofensa, eu quero ser despertado por ti mesmo, para lembrar que a ofensa é uma isca para me tornar raquítico e para me matar. Mas hoje eu decido me levantar pela vida, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que o Senhor colocar ao meu redor. E eu anuncio que a minha guerra não é contra a carne, nem contra sangue. Todas as ofensas cometidas contra mim serão perdoadas, porque a minha guerra é contra principado e potestade. Por isso, eu me habilito hoje para crescer. Eu quebro todo espírito de raquitismo, de morte, de doença, em nome de Jesus. Insônia, gastrite, artrite, reumatismo, dores na coluna, dores na junta,
continua trabalhando e traz na minha memória qualquer ferida que eu estou alimentando, porque hoje eu faço um decreto: acabou o alimento de feridas e de espíritos atormentadores